Olá, meus queridos! Estamos de volta, né? Ficamos um bom tempo ainda sem poder gravar o nosso curso, mas a gente está aqui dando sequência a esse curso tão significativo que é Evangelismo de Oração, né? E hoje nós vamos estar numa unidade que ela vai trabalhar muito dentro daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, né? Nosso dia a dia. Então, é muito importante que você esteja ou que você se engaje aqui conosco principalmente nessa unidade, né? É claro que nós temos aí mais 3 unidades, né? Eles falam, nós temos 12 unidades nesse curso. Estamos ainda na terceira unidade, porém, a gente vai demorar um pouquinho, porque o assunto é muito grande, é um assunto que tem que falar com muito cuidado, porque quando se fala em evangelizar, né, as coisas sempre estão a mudança. Então, estamos aqui com o nosso discipulado, nosso canal aqui, o canal Instituto Didascalo. Você que ainda não inscreveu no canal, inscreva no canal. Sempre sinaliza aí o sininho para que venham sempre ser notificados quando vocês receberem aí, quando nós enviarmos a mensagem. Hoje, na unidade 3, nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Não tem ideia que assunto é esse, né? O tema é como transformar o clima espiritual. Gente, os problemas existem, né? A gente vive numa demanda espiritual muito grande. Evangelizar, fazer um trabalho evangelístico, não é simplesmente abrir uma igreja e ficar ali cantando alguns cânticos, trazendo algumas palavras. Não. A coisa é muito mais complexa e muito mais profunda do que nós podemos imaginar. Então, por isso que a atenção ela deve ser muito grande nesse aspecto aqui, né, de você entender isso aqui. Então, é por isso que hoje nós vamos, né, demorar um pouquinho, né? Nós temos mais de quase 20 páginas deste capítulo, dessa unidade. Então, por isso que a gente vai demorar aí uns 2, 3 ou 4, até, quem sabe, quinta parte, né? Desse tema, como transformar o clima espiritual. Vamos lá para a nossa aula? A mudança do clima espiritual não é uma experiência desconhecida para nós. Nosso problema é que não cremos que o mesmo clima que sentimos na igreja pode e deve ser sentido por toda a cidade. O clima é um fator determinante no estilo de vida diária das pessoas. O clima, ele faz parte do convívio. Você olha para a igreja hoje, a gente vai hoje falar um pouquinho, não sei se vou poder chegar nesse ponto hoje, mas você olha para a igreja hoje, você vê que a igreja, ela vive numa tensão muito grande, né? A situação hoje da igreja, eu falo isso em muitos casos, é a situação das pessoas viverem mais em guerra do que propriamente, né, em batalha contra o inferno, né? Então, infelizmente, isso tem acontecido, né, e visto isso com muita clareza dentro das igrejas hoje. Então, esse estudo você poderia até compartilhar ele com a sua igreja, no grupo da sua igreja lá, para as pessoas entenderem que a gente precisa fazer algumas análises, algumas reflexões sobre como fazermos um trabalho evangelístico de forma completamente bíblica, né? Então, vamos lá. Ponto número 1 aqui. O que podemos fazer a esse respeito? Olha, escute. Não temos problemas. Deixa eu escrever, deixa eu arrumar aqui, irmãos. Na hora de digitar, a gente digita
não temos problema algum em crer que é possível mudar o clima espiritual no interior de uma casa, no templo, ou até mesmo no estádio de futebol durante uma cruzada. O nosso problema é crer que o mesmo clima que desfrutamos na igreja pode e deve ser desfrutado em toda a cidade. Existe ali o efeito daquilo que está acontecendo dentro das igrejas hoje. Vamos lá? Vamos começar com a questão política. Nunca se viu, né? Você vê, em vez das pessoas entrarem por esse sistema, que nós vamos explicar aqui, estão entrando por sistemas humanos. Parece que eles esqueceram que a nossa luta é contra as potestades, os principados, sobre os demônios, enfim, sobre o próprio diabo. Porque se entendesse isso, não estaria fazendo essas manifestações. Gente, eu não sou contra, né? Nós temos que voltar sim, mas nunca criarmos uma tendência partidária, né? Nós não temos tendência nenhuma partidária, né? Na vez passada, quando nós voltamos e a gente sempre explica. Eu, praticamente, não vou levar ninguém e dizer, você tem que votar em fulano, votar em ciclano. Não. Simplesmente nós falamos, olha, o partido determinado, determinado partido, eu não voto nele. Por quê? Porque ele incita as pessoas a irem contra os princípios bíblicos. Nós temos aí, né, claramente isso. Né? Então, mas essa é a forma de eu poder olhar a política. Agora, claro que quando você vota num partido que adere ao LGBT, quando saiu, né? O LGBT, as drogas, o aborto, aí você está votando errado, né? Aí eu tenho que chamar a sua atenção sobre isso, né? Agora, nós não temos tendências partidárias, nem devemos ter. Por quê? Vamos lá. Primeira Timóteo capítulo 2, verso 1 a 9. Paulo nos diz que se orarmos por todos, em todas as partes, vamos poder viver tranquila e sossegadamente em toda piedade e honestidade. Por que não existe isso hoje? Porque hoje não temos uma vida tranquila, uma cidade tranquila, né? Rio de Janeiro está cheio de igreja. Gente, eu fico pensando, né? E eu vejo aí determinadas comunidades, né? E igreja aqui, e a igreja ali, e o mal impera. A situação crítica, o clima está completamente voltado para as ideologias satânicas. E parece que Deus não está ali. Claro que Deus está. Mas Deus trabalha dentro de uma ética, dentro de um padrão, né? Dentro daquilo que Ele determinou. Então, quando isso acontece, é porque a igreja, na verdade, não está funcionando como deveria funcionar. A gente vê o resultado aí nas tendências partidárias, né? Aí você vê a política, vê a criminalidade aumentando, você vê, né, hoje, né, aí os abusos a crianças, os crimes passionais aumentando, né? E isso vai cada dia mais aumentando. Por quê? Porque por multiplicar a iniquidade, isso foi dito por Jesus, o amor de muitos iriam se esfriar. E até mesmo dentro da igreja, pessoas dentro da igreja, elas estão lá congregando, mas tudo dentro de um rótulo denominacional. Não ali buscando o princípio ou viver o princípio estabelecido por Jesus. A gente vai aprender aqui sobre isso muito, muito aqui. Vamos lá. Já faz muito tempo que que temos deixado o controle do clima espiritual na nossa cidade
nas mãos do diabo. Isso fica evidente quando olhamos à volta e vemos o atoleiro do pecado, a hostilidade e o ódio, a atividade criminosa, o peso esmagador da desesperança sobre os nossos cidadãos. Gente, nunca se ouviu falar em tanta depressão como estamos falando nos últimos dias, né? Nos últimos dias. Agora, por que isso? Gente, a coisa está muito complicada. A igreja parece que não está orando. A igreja parece que não está vivendo o, o, a essência de Cristo, né? Parece que as coisas estão funcionando, estão agindo assim, né? Eu falo parecendo para poder não dizer que está fazendo isso, né? E a gente precisa, na verdade, acordar a esse respeito, né? Não é ficar aí acomodado dentro de igrejas, cantando, falando algumas coisas teologicamente, esquecendo que nós temos um dever muito maior, que é orar, trazer tranquilidade, trazer sossego para a nossa cidade, para o nosso país, né? E isso não tem acontecido. Vamos lá, o ponto 2. A bruxa que mudou de lado. Mudar o ambiente na oração. Nesse caso, os demônios podem manifestar, né? É a questão de exatamente ver eles trabalhando de uma forma que parece que eles estão livres e soltos para fazer o que eles quiserem. É claro que existe limite, mas eles estão trabalhando. Quando o clima espiritual mudar para o melhor, tudo e todos da cidade também mudarão. Claro, agora como é que estamos vendo isso? Como é que as coisas estão acontecendo de que forma está acontecendo? Então, tudo isso deve ser muito bem analisado, muito bem, e a gente fazer reflexões sempre sobre esse assunto. Vamos lá. Feira de oração. Vamos lá, o livro de Lucas. Lucas documenta 2 tipos diferentes de clima espiritual durante o ministério de Jesus. Isso aqui é muito importante. Vamos lá. Dos primeiros capítulos 9, né, do capítulo de Lucas, retratam o clima hostil naquela cidade. Os últimos 15 capítulos, Lucas tem 24, né, mostra um clima espiritual amplamente favorável. A gente vai aprender isso muito aqui. Eu queria a sua atenção porque o livro de Lucas é um livro muito dinâmico, porque ele dá o caminho cronológico de Jesus de uma forma bem certinho, né, ali e tal. Então, por isso que o livro de Lucas é um livro muito importante você ler, se você quer saber como é que era a ação do ministério de Cristo, né? E a gente vai aprender aqui que Jesus também teve os seus probleminhas, e grandes probleminhas. Não é só você que é pastor que teve problema, não, né? Vamos falar aqui, vamos começar a falar sobre o clima hostil e depois vamos falar sobre como esse clima mudou radicalmente. Mas é interessante que a gente fale um pouquinho sobre isso, para a gente entender na base. A gente vai aqui procurar ver o horário para a gente poder dar umas pausas aqui, ok? A gente vai dar pausa, aí na semana seguinte a gente vai dar continuidade aqui a esse trabalho. No início do ministério de Jesus, o clima espiritual da Galileia e Judéia era tão desfavorável que em Lucas capítulo 9, só um minutinho só, irmãos. A gente vai consertando aqui as letras, né? Em Lucas capítulo 9, versículo 11, Jesus parecia claramente que estava com a vontade de desistir de tudo. É claro que é apenas uma conjectura, né? Capítulo 9. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Capítulo 9, versículo 11 de Lucas. Lucas, né? Cadê Lucas? Lucas capítulo 9. Você pode abrir tua Bíblia também aí, se você quiser, se você assim preferir.
capítulo 9, versículo 11. Dizia assim: E as multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-as, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus e socorria os que necessidade de cura. Que vemos aqui ao extremo, né, acontecendo no ministério de Jesus. No ministério de Jesus. Vamos lá. Lucas capítulo 9, versículo 41, diz assim: Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e tereis de suportá-los? Traga seu filho aqui. Obviamente, Jesus estava bastante frustrado e descontente com os discípulos. No capítulo seguinte, entretanto, ele se sentia completamente diferente. Vamos lá. No capítulo 9, verso 44, você vê aqui Jesus de uma forma vamos conjecturar aqui que ele estava frustrado, descontente com seus discípulos. No capítulo 10, versículo 21, olha o que ele fala aqui. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: Graça te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Aqui ele começou a louvar a Deus pelos discípulos que ele havia feito. No capítulo 9, temos ali um problema muito sério com referência aos discípulos agindo de forma errada, né? E a gente vai aprender isso aqui no andamento aqui. É só você ter atenção só, tá? No capítulo 10, esses que Jesus está mencionando aqui não são os 12, né, apóstolos, são os 72 discípulos que ele designa-os para a tarefa missionária. Tá bom? A gente vai aprender aqui mais para frente. Vamos lá. Se examinarmos cuidadosamente essas duas fases do ministério de Jesus, encontraremos a chave para mudar o clima espiritual de nossa cidade. Por isso que é importante você estar conosco. Você quer mudar a chave, primeiramente, do clima espiritual da sua igreja, porque tem que começar pela igreja, né? E para que a sua igreja mude, né, vire a chave também para poder ajustar o mundo, porque tudo começa dentro da igreja, quando nós queremos aprender, quando nós queremos queremos entrar para o caminho da reflexão, do conserto, né? Tudo começa. Aí depois as coisas vão mudar lá fora também. Vamos lá, primeiro, vamos ver como o clima espiritual foi piorando progressivamente até o ponto de tornar-se quase insuportável para o nosso Senhor. Não tem que a coisa chega a um nível insuportável, que você não quer mais ir para a igreja, que você acha que a igreja tá isso, tá aquilo. Gente, deixa eu falar para você, se você está sentindo isso, você não está errado. Realmente a situação está isso mesmo. Mas não vamos explicar aqui como mudar isso. Por isso eu queria a sua atenção. Fique comigo, para que você entenda como você pode ser um canal para mudar esse clima hostil que está ali dentro da sua igreja e também na sua casa, no seu trabalho e assim por diante. Vamos lá. Um desafio proposto pelo Pai. Quando Jesus emergiu das águas do batismo, o Pai declarou: o Espírito Santo desceu sobre ele de forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: Você é meu filho amado, em você eu me comprazo. Então vamos lá. Primeiro, essa declaração, obviamente, não tinha um propósito de beneficiar Jesus, visto que ele já sabia muito bem quem era e que seu pai pensava
dele. Como não há evidência de que o povo tinha ouvido a voz do céu, é possível que o propósito desta declaração tinha sido afrontar o diabo. Possivelmente é essa posição. Porque foi audível, né? As pessoas também ouviram, né? Não só, né? E claro que não existe a evidência própria que o povo viu, mas eu acredito que o povo deve ter ouvido, né? Essa voz ser soada do céu. Mas independente se ouviu ou não, mas uma coisa é certa: o diabo foi afrontado. Esse aí é que vai pisar na sua cabeça. É, então, segura-se, Satanás. Segura-se. Vamos lá. Ao dizer em ti me agrado, Deus estava mostrando ao diabo que um ser humano sem pecado havia invadido seu reino de pecado. Aí, Satanás, tem um camarada aí que não tem pecado. E ele vai invadir o seu mundo de pecado. É por isso que Jesus disse: deixa ele batizar para que venha cumprir toda a justiça. Porque ele estava assumindo, né? Assumindo, tomando sobre si todos os nossos pecados. Estava ali. Quando ele desce as águas, exatamente essa é a forma de entender o batismo. Ele assume, né, o nosso pecado e toma sobre si todos os nossos pecados para que, enfim, ele carregar ele até a cruz. Não foi fácil não, foram 3 anos ali. Isso representa uma série de ameaças a Satanás, cujo domínio é alimentado pelo pecado da humanidade. Deus lembrou ao diabo que não podia exercer qualquer controle sobre Jesus por causa da sua natureza santa. O reino de Satanás fora invadido e a declaração de Deus, que equivalia a dizer: vamos lá, Satanás, venha me pegar, foi o apito inicial para a partida de todos os tempos. Ele começa agora a grande disputa, né, sobre o ser humano, nós, né, e tudo em favor do reino. Vamos continuar aqui. Em resposta ao desafio divino, o diabo compareceu ao combate e durante 40 dias tentou atrair Jesus ao seu domínio através da tentação. É claro que ele foi lá sabendo que ia perder, mas que ele queria tentar, pelo menos, ver se Jesus caía na dele. Uma vez derrotado, o diabo deixou até a ocasião oportuna, né? Então tá aí. É muito interessante você ver no versículo 13 do capítulo 4 de Lucas, que foi que apenas ele o deixou de uma forma, apenas no momento de uma ocasião oportuna. Isso iria acontecer. Mas mais para frente a gente vai ver como é que o diabo trabalhou na vida de Jesus. Eu sempre falo que uma vez que você recebe a unção de Deus, você já começa a receber, você já começa a caracterizar ali que você está afrontando o próprio Satanás, né? Aconteceu isso com Davi, aconteceu isso com José, com seus sonhos. Então, ele procura o máximo possível deixar que essas coisas que a qual foi dita lá na profecia, né, que foi dita lá na unção, né, ou em sonhos, não venha se cumprir na sua vida. Ele vai tentar você, ele vai trabalhar, ele vai investir tudo que ele pode para isso não acontecer. Tradicionalmente, identificamos esta ocasião oportuna, seguido com aquela que Jesus sentiu forte agonia no jardim de Getsêmani. No dia seguinte, ele foi pregado na cruz. Então tá aí. Vamos para o ponto 2. Vamos ver se a gente conseguir terminar esse ponto 2. Eu creio que a gente não vai poder mais andar mais muito hoje, né? Porque o tempo já está bem avançado. Amigos e concidadãos se voltam contra ele.
Jesus. Amado, as coisas começam a reverter. Amigos começam a te deixar. Perdão, pulou o óculos. Cola aqui, o copo aqui. Começa a te deixar. As pessoas começam a se voltar contra você. Não querem te entender. E assim por diante. Jesus voltou no poder do Espírito Santo para a sua terra natal, na Galileia, e a sua fama começou a espalhar. Enquanto esteve na cidade de Nazaré, falou a um grupo de amigos com cidadãos da sinagoga. Mas veja só, aí em Lucas 4:22 diz assim: E todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de sabedoria que lhe saía dos lábios. E perguntaram: Não é este o filho de José? Em termos humanos, nada poderia ter sido mais positivo e confortante. Aí, de repente, no versículo 28 e 29, aí diz assim: Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, isso na sua terra natal. E levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e levaram até o alto monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que lá pudesse atirá-lo abaixo. Mudou, a revolta de Satanás já começou, porque ele tentou lá no deserto, ele não conseguiu. E agora ele começa a usar os seus próprios compatriotas da sua cidade natal, que é Nazaré, para se voltarem contra ele, para o matarem, revoltarem contra ele, né? Então, para que você, eu estou dando uma sequência aqui para que você venha entender que o início de uma jornada do ministério, ela não é fácil, é complicado, né? Então, vamos entender isso. No mundo natural, do ponto de vista psicológico e sociológico, uma mudança súbita de comportamento de moradores daquela cidade para... deixa eu arrumar aqui, gente. Para com um dos seus próprios filhos, passando de adulação e louvor para um ato de violência desenfreada. Seria extremamente improvável. Jesus não foi aceito em Nazaré, na sua terra natal. A partir daí, ele nunca mais pregou lá, né? Nunca mais pregou lá, né? O ensinamento de Jesus o ensinamento de Jesus daquele não foi inflamatório. Se só posso atribuir esses acontecimentos à intervenção sobrenatural do mal. Em outras palavras, essa foi a própria ocasião oportuna de Satanás, a qual ele se apoderou dos amigos e concidadãos de Jesus e o pôs contra ele. Mas Jesus, deixa eu falar sobre isso aqui. Mas Jesus, ele não foi para a rede social, mesmo porque também não existia naquela época, para poder fazer algum tipo de desabafo. Tá vendo aí, gente? Fui pregar o evangelho lá na minha cidade, né? Me expulsaram de lá. Simplesmente, ele foi embora. E ele não menciona palavras quando ele é expulso e levado para fora. Então, é importante que nós entendamos esse ponto de vista. Se você quer trazer um ensinamento conciso e ajuizado para a sua cidade e sua igreja, então tem que seguir esses princípios. Mas Satanás não parou por aí. De Nazaré, Jesus desceu para Cafarnaum, onde no sábado começou a ensinar na sinagoga local. Foi ali que enfrentou um demônio muito agressivo, um demônio irreverente, tipo Rambo, que desafiou Jesus publicamente e Jesus o expulsou. Viu? Começou os demônios a se revoltarem contra Jesus. Ele saiu de Nazaré, foi para Cafarnaum. Aí, no Lucas capítulo 4, versículo 34,
Ele disse assim, o que você quer conosco, Jesus de Nazaré, Nazareno? Você veio nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Olha só, o diabo queria começar a desmascarar Jesus. Eu retiro desmascarar, perdão, eu retiro a palavra. Para poder revelar quem era Jesus, na verdade. Então, Jesus não estava ali para ser, ainda, para se revelar como Deus, né? Como Deus presente, como Deus Emmanuel. Então, o que ele faz? Ele o expulsa, né? Ele expulsa, né? Aí Jesus expulsou. E aí, na mesma noite, Satanás jogou fora sua pistola e apanhou uma metralhadora. Não parou, não. Ele continuou. Liberando muitos demônios. Aí ele fez uma metralhada de demônio, né? Que também gritaram de forma irreverente. Olha, vamos lá. Capítulo 4 de Lucas, verso 41. Também de muitos saíam demônios, gritando, dizendo: Você é o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falasse, pois sabia que ele era o Cristo. O demônio queria, porque se ele fizesse isso, e o povo acreditasse, a obra da redenção seria quebrada. O diabo, ele é muito esperto. Bom, queridos, eu vou parar por aqui hoje, né? Porque existe mais ainda investida de Satanás, né? Eu vou até anotar aqui, onde eu parei, né? E semana que vem estaremos aqui, dando continuidade a esse trabalho importantíssimo aqui, tá bom? Eu vou fragmentar aqui nosso estudo, não tenho tempo para dizer ele todo, né? Dos 13 que ainda estou digitando, apenas falamos quatro páginas ainda, tá bom? Mas é muito importante que você continue conosco, porque a gente vai começar a falar. Nós falamos aqui algumas investidas já depois da tentação, algumas investidas do diabo, e aí começa outras das mais investidas que Satanás vai usar os fariseus, os escribas contra Jesus. A gente vai aprender aqui semana que vem, ok? Deus te abençoe, meu amado. Até na próxima aula aqui. Eu acredito que dessa vez a gente vai agora dar uma sequência maior, né, de semanal de estudos aqui do nosso Instituto de Dascalo. Me perdoe aí a minha ausência, mas estamos de volta de novo, ok? Até semana que vem para dar uma sequência no nosso estudo aqui. Deus abençoe vocês. Amém.